Olá, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. O canal Apologético Defendendo a Fé é um ministério apologético é, sem fim lucrativo. É um ministério cristão não denominacional, que tem por objetivo glorificar o nome do Senhor Jesus. Fornecemos assim para o santo material teológico e apologético, cumprindo assim aquilo que está lá em 1 Pedro 3,15, né? Que nós temos que estar preparados para responder com mansidão todo aquele que lhe pedir a esperança do que há em vós. Esse é um canal novo, tá? Estou aqui para contribuir com os verdadeiros apologistas, ok? Hoje nossa aula vai ser uma aula chamada Aula da Fé. Vamos fugir um pouco do formato hoje, tá? E brevemente, né, amanhã vai ter vídeo aí na plataforma, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu vou querer falar de um tema que está sendo assim muito esquecido pelas igrejas, principalmente pela neopentecostais. Essa desgraça aí que tem enfrutado na igreja aí, tem feito uma ruaça, trazido um desserviço para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Hoje nosso canal vai falar sobre aula da fé, tá ok? Vamos fazer uma oração, tá? E dar assim sequência na palavra do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, para te pedir perdão por nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Senhor, eu te peço, Senhor, nesse momento, abençoa o nosso ministério, o canal Apologética Defendendo a Fé. É um canal, Senhor, dedicado à glória do Senhor, Pai, no objetivo de edificar e ajudar os santos irmãos que têm problemas, Senhor, a responder às seitas heresias. Deus, fica conosco. Tudo que nós fazemos aqui vai ser para a honra e glória do Senhor, Pai. Ficamos mais que agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmão. Vamos para o nosso texto-chave. Né? Peço ao irmão que abra sua Bíblia comigo. Logo depois eu vou estar explicando o objetivo dessa palestra. Tá ok? Paulo, irmão, nas cartas de Romanos, capítulo 6, deixa eu ver aqui, 24. Opa, por causa da minha leitura, né? A letra. Isso aí, 20 e 24. Diz assim, acompanha comigo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Tá? Paulo fala aqui, né, em Romanos 7,24, que diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Muito bem. Irmão, falando aqui, eu vou ler no meu esboço. Eu aprendi no seminário que a nossa mente é a mente falha, tá? Então, não tem como fugir. Tá ok? Então, eu vou ler aqui algo aqui para os irmãos, tá bom? Todo mundo faz isso, até eu sou pentecostal, mas eu também sou presbiteriano, irmão, né? Eu sou puxado um pouco da presbiteriana. Se não fosse o calvinista exagerado da presbiteriana, eu até que seria um presbiteriano, mas eu tenho um primo, né, na igreja presbiteriana também, e inclusive semana retrasada nós participamos de uma festa maravilhosa da igreja presbiteriana. Eu amo a igreja presbiteriana. Eu sou pentecostal clássico, assembleiano, tá? E puxa um pouco, a minha teologia, ela puxa um pouco, puxa um pouco não. Eu bebo muito também da teologia presbiteriana, ok? Tá certo que eu não vou concordar tudo com o que eles falam, né? Aí fica um pouco difícil, né? É como a minha esposa falou, diz para mim, nós temos que andar com a nossa própria sombra. Muito bem, irmão. Nosso tema hoje é sobre armatologia, tá? Mas
Tem outro ingrediente que eu gostaria de acrescentar, né, nessa torta aí, muito interessante, chamado necroforia, tá? Então, o nosso tema hoje é ramatologia versus necroforia, ok? Começando com o nosso tema, né, que é um tema bastante esquecido, pouco desenhado pelas igrejas. Não, a igreja é séria, tá? Repito, não pelas igrejas sérias, tá? Essas igrejas aí que parecem mais sinagoga de Satanás, que gosta de vamos pular, vamos rodar, vamos cantar, tudo que o pastor fizer, temos que imitar, ok? É justamente, né, é isso aí que o povo gosta, né? O povo, é um cristão chamado cristão Xuxa, né? Esse é o cristão Xuxa. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Não, é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? É isso que é o crente Xuxa, né? Vamos pular, vamos rodar, tudo que o pastor disser temos que fazer. Ou senão um sapato de fogo, não posso me controlar, irmão. A igreja do Senhor Jesus, esses neopentecostais, estão fazendo desse serviço uma esculhambação, tá? Tem um irmão que me convida sempre para a igreja, eu vou para a igreja, onde que ele me convida lá, vou sempre, né? Eu vou por respeito a ele, mas eu não, tá? Eu fico incomodado com o que eu vejo nessas igrejas aí, tá ok? Muito bem, irmão. Então não seja um crente Xuxa, seja um crente beiriano, tá? E esses crentes Xuxa aí estão deixando de lado a doutrina, uma das doutrinas centrais, que é, a doutrina do pecado. Então vamos lá, começando assim, a ramatologia, irmão, você sabe o que é ramatologia? Ramatologia é a doutrina do pecado. A palavra ramatologia vem de dois termos. Grego significa impureza, erro ou errar o alvo. É isso aí, tá? Ramatologia, fazendo assim um desenhado simples aqui, ao que é a ramatologia é errar o alvo. É uma linguagem bem simples que nós vamos tentar desenhar aqui para os irmãos. Por exemplo, a minha esposa fala assim, olha, amor, vai no Guanabara. Eu estou falando Guanabara aqui, mas não estou vendendo nada com ele, só para título de ilustração. Amor, vai no Guanabara e compra sabão em pó, tá? Omo. Olha, o homem tem que me dar um dinheiro aí, brincadeiras à parte, né? Amor, vai no Guanabara e compra o sabão. Pronto, para não ficar nenhum não. Aí, eu com essa minha cabeça, né, em vez de seguir o alvo que a minha esposa, assim, determinou que eu fosse, né, alistou ali, para mim ir lá no Guanabara, ó, citando Guanabara de novo, eu vou e atravesso a rua e vou no mercadinho do São José, ali. Então, eu errei o alvo. Então, praticamente é isso, tá? É, pecado, errar a teologia, vem do termo errar o alvo, tá? Bom, muito bem, irmão. Então, já está explicadinho aí. Então, o que eu vou falando aqui, irmão, vou tentar pegar a matéria e fazer uma aplicação pessoal nas nossas vidas, tá? A gente ri assim, tá, para descontrair um pouco, né? Mas a coisa é bem séria mesmo, tá? Então, muito bem. Ah, muito bem.
Eu trouxe aqui para o nosso aprendizado apologético uma das definições que eu gosto muito, tá? Gosto muito da definição que eles trazem para nós aqui, a base bíblica, né? A definição da palavra pecado. O Wayne Grudem, ele define a palavra pecado de seguinte maneira: pecado é deixar de se confortar, conformar às leis morais de Deus, seja em atos, seja atitudes, seja em natureza. Então, o Weingrud, né, essa teologia sistemática, ela está lá do outro lado, né? Aqui é a minha biblioteca, tá? Não dá para vocês ver, mas brevemente a gente vai mostrar para vocês, né? Querendo Deus. Então, Weingrud, ele define a palavra pecado como isso, né? Deixar de se conformar às leis morais de Deus, seja em atos, seja em atitudes, seja em natureza. Então, pecado é isso. Quando você deixa de conformar com as leis de Deus, irmão, você está pecando. Seja em ato, como eu falo aqui, seja seja em atos morais e seja em atitude ou natureza. Tá? Então ele botou bem claro aqui. Eu gosto do Grudem, porque ele é bem simples nas suas definições. Ele não é cheio de mimimi. Ele parece até um pouco pentecostal, né? Ele é equilibrado. Eu amo a teologia dele, sistemática, tá? Inclusive, ele fala uma coisa muito boa sobre a definição de oração, porque tem esses crentes aí, eu fico até triste, irmão, com esses crentes pentecostais também, pentecostal clássico também, que às vezes eles saem copiando uns erros aí, umas heresias que é meio aberrante, não é? Sobre assim, o Weingrud, né, ele fala assim, que é oração? A oração é falar com Deus, é o momento que você fala com Deus. Pronto, a definição é essa, oração é você falar com Deus, certo? Agora tem uns neopentecostais aí que falam assim, que a oração é a alavanca que move a mão de Deus, irmão. Eu nunca vi uma coisa tão ridícula, tão assim, tão bandida com essa definição. A resposta apologética que nós damos para essa heresia aí, é que Isaías 59,1 fala o seguinte, que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas, né? E nem teus ouvidos estão agravados, para que não possa abençoar e nem ouvir, tá? Está lá em Isaías 59,1. É interessante que eu estava com a definição também da Bíblia Mensagem, ela é muito boa, em alguns fins elas são boas, tá? Outros né, não é muito bom não. A Bíblia Mensagem é paráfrases, né? Ela traz uma definição muito boa também sobre esse texto. Então, irmão, para, pelo amor de Deus, para de ficar copiando coisas erradas, tá? Nós temos um vídeo aí também falando sobre qual a diferença do neopentecostais para o pentecostal clássico. O que é muito raro um pentecostal clássico, doutrinado, na igreja séria, estar falando esses jargões aí ridículos, né? Essas heresias. Então, as nossas orações, irmão, não movem a mão de Deus coisa nenhuma. Deus não precisa, que Deus não está com a mão. Deus não está com a mão parada, irmão. Né? Nós somos pecadores e Deus é soberano. Tu quer comparar a tua oração com a soberania de Deus, a onipotência de Deus? Então, é só na cabeça de uma pessoa que não quer ler a Bíblia, como diz o meu professor Fernando, né? De apologético. Então, irmão, toma cuidado com esses tipos de ensino que você recebe aí desses herejão aí, tá? Então, muito bem, chega de enrolação, vamos lá. Como nosso tempo aqui é um pouco
bem escasso, não quero ser muito prolixo, né? Que é chato fazer um vídeo muito grande, né? Então, vamos lá. Corrigindo a má interpretação. Lá em João capítulo 9,11, nessa passagem, lemos que Jesus curou um homem que havia nascido cego. A seita ensina que esse homem nasceu cego por causa de um pecado que cometeu em sua prévia encarnação. Você lembra lá em João 9,11, tá? Conforme eu estou falando aqui, eu estou lendo os bolsos, tá, irmão? Não tem como guardar tudo na cabeça. Não sou computador, nem meu professor, né, ele guarda nenhum. A gente tem que ler mesmo, tá? Se não botar aquele tele, não sei o que, tom aqui, né? Para ficar lendo, fingindo que tá devorando, igual o jornalista faz. Não é isso. Então, voltando para a nossa aula, né? Aula da fé. A aula da fé inabalável, tá? O nome desse programa aqui. Então, irmão, você lembra quando Jesus ele curou um garoto lá, cego, né? Ali, nessa passagem, né? Curou um homem que havia nascido cego. Então, os pais dele perguntaram: Senhor, quem pecou? Quem pecou, ele ou seu pai? Aí Jesus deu uma resposta muito apologética, falou: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que manifestasse nele a glória de Deus, tá? Então tem certa enfermidade que Deus ele permite que nós passamos, né, recebemos. Tudo que vem de Deus é bom, irmão, tá? Tudo. A palavra do Senhor fala que tudo coopera para aqueles que o amam a Deus. Então, os hereges, né, os espíritas, os herejão da vida aí, eles falam que aquilo ali o cara pecou porque ele nasceu cego porque ele pecou. Nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso está, sabe onde que isso está escrito? Em lugar nenhum da Bíblia, tá? Então, isso aí não procede, isso é uma heresia que os espíritas desenhou para os seus próprios adeptos que estão lá sendo enganados. Muito bem, irmão. Corrigindo essa má interpretação aí. Os teólogos judeus daquela época davam duas razões para a explicação de defeito de nascença, tá? Então, é interessante que os teólogos judeus naquela época davam duas razões para explicações de defeito de nascença. A primeira definição: pecado pré-natais, antes do nascimento, mas não antes da concepção. Então, eles faziam isso, tá? Primeiro, né, a definição que eles dão, tá? Isso aqui, irmão, essas pesquisas eu tirei através da minha biblioteca aqui de Homem Sério, tá? Não foi no Edir Macedo aí, um herege da vida aí, não. Um Sila Malafaia, outro herege também, R. Soares, R. Soares, na vida, não. Tá? Aqui não entra, nessa minha biblioteca, não entra nem perto, entra esses lixos aqui, desses camaradas aqui. Então, eu tirei essas minhas anotações aqui de homem sério, de peso, tá? Peso mesmo, tá bom? E um dos apologistas que eu prezo muito, que eu bebo muito da água dele é o Norman Geisler, então, e o Weingrod e outros, tá? Então, essa pesquisa que eu fiz aqui foi baseada através desse escopédio teológico desse nossos amiguinhos aí, tá? Que eu acabei de falar. Então, ele define assim, né? Os judeus, naquela época, eles faziam a definição do pecado dessa forma: pré-natal, né? Pré-natais, ou seja, antes do nascimento, mas antes da concepção. E a segunda definição que os judeus davam, essa aqui era interessante. Por isso que é bom a gente estudar o pano de fundo histórico, tá?
quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que aprofundar no pano histórico. É fácil, irmão, você pegar a Bíblia e falar que Jesus curou, que o Espírito Santo desceu ali em forma de pomba, que o Espírito Santo desceu ali em Atos, foi batizado. É fácil, mas perdão, mas tem coisa na Bíblia, irmão, que nós dependemos do pano de fundo histórico, gramaticais, né? Até a arqueologia, né? Geografia, enfim. Fazendo um apanhado desses ingredientes que eu acabei de falar para você, existe a regra chamada regra de hermenêutica, tá? Que ela envolve tudo isso aí, ok? Então, a hermenêutica é a ciência de interpretar a Bíblia, dizendo assim, corretamente, tá ok? Então, é isso aí, tá? Então, estou usando aqui a hermenêutica, ok? Agora, a segunda definição que os teólogos judeus davam: pecado paterno. O que seria isso, né? Alegava que quando uma mãe grávida adorava em um templo pagão, o feto também estava cometendo o pecado de idolatria. Esses teólogos também criam que os filhos eram castigados por causa do pecado dos pais. Então, tá aí, fazendo uma boa referência de Êxodo 20.5 e Salmos 109-14, nós vamos achar algo bastante interessante sobre o que eu estou falando. Então, essa segunda a definição aqui eu acho maravilhosa. Assim, muito boa. Como acabamos de citar aqui, essa segunda definição. Os teólogos judeus, né, acreditavam que o pecado acontecia de nascença quando o feto já estava dentro do ventre da mãe, né, na barriga da mãe. E a mãe ali adorava um Deus maldito aí, lá do Egito, Baal, Astarote, enfim, né? Essa deusa aí, do diabo. Então, eles acreditavam que o feto também cometia o mesmo pecado de idolatria, tá? Muito bem, é isso aí, os teólogos judeus. Bom, irmão, muito bem, agora vamos para o ponto centrais, né, que nós gostaríamos de comentar aqui. Bom, já que falamos sobre a ramatiologia, tá? E o tema é ramatiologia e versus necroforia, agora vamos para a nossa definições, né? Assim, pergunta: o que Paulo quis dizer essas palavras? Talvez você lê a Bíblia aí e só vê lá Paulo falar isso, né? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? É fácil, não é fácil? Paulo falou ali e tal. Aí que entra, irmão, o pano de fundo da hermenêutica. Pano de fundo é histórico, gramaticais, entendeu? Você lê assim, pronto. Aí fez uma leitura artificial e Paulo falou isso ali, e aí passa para o texto. Mas quando você cava, como acho que foi o Calvino fala, quando você cava a Bíblia, você acha pepitas, né, valiosas. Acho que foi Calvino ou Lutero, tá, que falou isso. Então, quando você vai cavando na Bíblia, vai achando pepitas valiosas, tá? Então, nós temos que recorrer ao pano de fundo histórico. Tem coisas que na Bíblia não tem. Então, você tem que cavar o pano de fundo histórico. Então, a pergunta talvez é essa, mas que você gostaria de saber, né? Por que Paulo falou miserável homem que eu sou?
quem me libertará sujeito a esta morte? Bom, aí a gente entramos aqui no pano fundo histórico. É importante salientar que vários teólogos, comentaristas bíblicos, até mesmo os pais da igreja, vou citar os nomes aqui, tá, para você, tá? Depois você procura aí na internet, tá? Mas entra no site responsável, sério, entra aí no site Adventista da Vida, da Testemunha de Jeová, do preterista aí, não entra nessas porcarias não, senão tu vai acabar sendo, vai vendo uma coisa lá, porque a seita é assim, ela usa um sofisma, o que é o sofisma? É uma verdade com a mentira, tá? Você acha uma verdade lá, depois você vai se alimentando e aí no final lá tem uma mentira. Então quem entrar num site bom para estudo, né, entra no site da igreja presbiteriana, né, uma Assembleia de Deus Pentecostal clássica, que não aceita pastoreio feminino, não aceita essas porcarias aí não. Tá? Então entra nesse site aí. Bom, vou dar mais uma recapitulada aqui para você, ler outra vez, né? É importante salientar que vários teólogos, como o comentarista bíblico, até mesmo os pais da igreja, como Adam Clarke, talvez seja o nome dele aqui, né? Champlin é aquele que escreveu aquele copédio teológico, Novo Testamento, versículo por versículo, tá? E também o Antigo. Aquele ali é para quem tem grana, eu não tenho. Muito caro. Prefiro estar meus comentários que suprem a minha necessidade aqui, tá? Mas se você puder comprar, você compra. É uma bela obra. De novo, Adam Clarke, Champlin, Vigílio e Cícero. Tá? Esses homens acreditavam que Paulo usou o termo chamado necroforia. Essa expressão era uma suposta prática dos antigos piratas estrúculos, nome até meio complicado, né? Pirata estrúculo, de amarrar um cadáver ao corpo de uma pessoa viva, a fim de punir os seus inimigos, ou seja, seus rivais, etc, etc, etc. O próprio Estrúculo se arroborizava com as práticas da necroforia, a ação de carregar um cadáver amarrado na pessoa. Coisa cruel, gritante, horrível, como diz o nosso amigo teólogo apologista, arrepiante. Nossa, irmão, então é muito complicado, né? Então, vamos lá. Então, quando Paulo falou assim, miserável homem que eu sou, deixa eu ler aqui, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então, ele estava usando esse pano de fundo histórico, essa prática maldita, satânica dos piratas, tá? Estrúculo, né? Para punir assim os seus rivais, ok? Então os piratas faziam isso, ele pegava um cadáver já apodrecendo, e pegava uma pessoa viva, ele amarrava mão com mão, braço com braço, perna, poderia também ser perna na cabeça do defunto lá, enfim. E ali, conforme o defunto ia se apodrecendo, e também a pessoa ia morrendo viva. Então Paulo, ele achou tão angustiante, tão aberrante o pecado, ele comparou o pecado, o pecado tão cruel com esse termo chamado necroforia. A palavra necro, ela vem do termo defunto, certo? Por isso daí que vem a etimologia necrotério,
e a segunda palavra foria, que é uma expressão, se não me engano, é latim, trazer para perto. Então, necroforia é trazer o defunto para perto. Ou seja, tem outras definições também de necroforia aí, tá? Amar, enfim, amar o defunto, enfim. Tá? O termo aqui é esse aqui mesmo. Vamos ficar por baixo mesmo? Vamos ficar nesse aqui, no básico, que é melhor para você, tá? E para a gente, tá? Para não confundir muito a cabeça. Então, a palavra necroforia significa trazer o defunto para perto, tá ok? Então, Paulo estava tão agonizado com o pecado, tão sufocado com o pecado, que ele falou: miserável, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo, do corpo dessa morte, desse pecado, desse defunto. Então, irmão, é bem sabido que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, há uma luta bastante da carne contra o Espírito. A carne quer fazer aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não faz a vontade da carne. Então, é uma luta constante da carne e do Espírito Santo, ok? Mas nós temos a Bíblia como a nossa sustentação de fé, tá? Que fala lá: filhinho, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, que o sangue dele, ele nos purifica de todo o pecado, tá? Irmão, existe, vou entrar no outro tema aqui que não tem nada a ver, talvez a gente coloque essa aula aí nos próximos vídeos. Talvez você pergunte: irmão, existe grau de pecado, grau de punição? Existe sim, tá? Grau de pecado e grau de punição. Mas pecado é tudo a mesma coisa? Não, não é não. Tá? Existe. Lembra quando Jesus falou, né? Aquele que é dado, mais será exigido, tá? Então a questão é outra. Mas existe grau de pecado e grau de punição, sim. Tá bom? É isso aí. Talvez algumas dúvidas aqui estão sendo sanadas, tá? Mas o inferno é igual para todos. A punição é igual para todos, tá? O inferno ali, mas existe grau de punição, ok? Muito bem, irmão. Então, fazendo a aplicação prática, como eu desenhei na primeira fala minha, o pecado, ele destrói o ser humano, tá? O pecado, ele destrói. Nós, como cristãos, nós temos que fugir da aparência do mal, tá certo? Fugir, ficar bem longe, santificar nossa vida, levantar de madrugada para orar. Irmão, é obrigado a levantar de madrugada para orar? Não. Você pode orar no banheiro, orar no trem, tá? Santificar a sua vida. E principalmente, irmão, tá? Ingrediente que você tem que usar é isso aqui, a Bíblia. Isso aqui. Seja como os berianos. Eu costumo falar, como foi dito no outro vídeo, que o grande problema dos crentes neopentecostais, já falo logo, já pego ele como maior exemplo, e outros crentes também, apanhar, receber o sermão enlatado, tá? Já pronto, tá ok? Como tem aí essas igrejas aí, parece mais sinagoga satânica, a Igreja Universal do Reino da Ratoeira, do Sila Malafaia, entendeu? Aquele rei do cangaço lá, o Valdomiro, tá? Então, as pessoas ficam ali naquela igreja ali
comendo aquele sermão enlatado. Também tem outro herege aí na vida aí, também o Marco Feliciano. Então, as pessoas, ela não param para ver o que está escrito na Bíblia, tá? Não faz uma hermenêutica dizendo assim, né? No modo bem carinhoso, bem ilustrativo também. Pode até que eu erre na minha colocação, mas um modo assim, bem contundente, no caso, fazer como os bereanos. Quando Paulo chegou ali, ele começou a pregar para aqueles irmãos. Mas tu acha que os irmãos começaram a assim, receber logo de momento aquilo que Paulo pregava? Não. Os irmãos, ele ia na Bíblia. Pegava a Bíblia, que naquela época era o Antigo Testamento, só tinha o Antigo Testamento. Tá? Então, da maneira que Paulo ia pregando, os crentes de Bereia, ele ia na Bíblia para ver se aquilo que Paulo pregava estava de acordo com a Escritura. Então, não era assim, eu tô pregando e vocês têm que receber e pronto, acabou. Não, irmão, não é assim não. Os crentes, ele ia lá na Bíblia, né, para verificar. Aqui, ó, eu vou ler para você, está lá em Atos capítulo 17 e ponto 11. Fala assim, olha só, acompanha comigo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois recebia a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias da Escritura para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, vamos fazer aqui uma comparação, né? Ele cita aqui dois grupos, os tessalonicenses e os bereanos. Digamos assim, digamos, a ilustração que eu vou usar é bem simples. O pentecostal clássico, que era os bereanos, era mais estudioso que os neopentecostais. Pronto. É isso aí, digamos assim. Ou, vice-versa, os presbiterianos era mais... Olha só como é que eu sou um pouco presbiteriano, hein? Os presbiterianos era mais inteligente que os neopentecostais, tá? Vamos ver aqui, tá bom? Então, irmão, é isso aí. Então, não deixe se levar pelas falsas doutrinas das heresias das lobaradas aí, da vida, mas busque na Escritura, tá? Busque na Escritura a palavra do Senhor Jesus, que com certeza vai ser bênção para você, tá bom? Eu não gosto de citar, eu tenho certeza. Não, eu cito certeza na Bíblia. Eu acho errado o cara falar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu acho um equívoco, tá? Quando a pessoa se coloca assim, eu sou boca de Deus na sua vida. Eu acho um erro crasso, tá bom? Então pare de usar essa terminologia aí frajuta, tá ok? E santifica a sua vida, tá bom? Seja como Paulo na santificação. Tá aí a definição, tá? Do que é a palavra necroforia e a palavra ramastiologia. Tá? Fiz uma breve aplicação, tá bom? Para a nossa vida. E é isso aí, fique longe do pecado. Esse é o conselho basilares que eu dou para os irmãos. E busca conhecimento, principalmente na Escritura. E se você puder aí acompanhar nosso canal Apologética Defendendo a Fé, e a gente vai gostar muito, tá bom? Era só isso aí, tá bom? Algumas informações minhas, né? A minha formação apologética, eu tive o prazer
de me formar na área de apologética com o Instituto Cristo Salva, também a outro seminário aí, cheguei a fazer bacharel de teologia, fiz um... Meu irmão, eu não aconselho você fazer não, tá? O site é bom, mas o curso apologético não presta, joguei fora. Não, tá aí, meu diploma tá aí, é do CSCP. Eu nunca vi um curso de apologética tão ruim como o do CSCP. Não presta, irmão, não aprende nada, tá? Sai fora. Tem outro site muito bom aí de apologética, tá bom? E continua nos seguindo aí na YouTube aí, tá? Ore pelo nosso canal, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus e que Ele nos ilumine, tá? E nos livre de toda a heresia. Graça e paz, e a igreja segue caminhando, tá? Eu sou o apologista Gaspar Pessando, do Centro Apologético Sola Escritura. E o nosso canal na YouTube é Canal Apologético Defendendo a Fé. Que aqui, irmão, nossa apologética é com amor e só pancada em cima das heresias. Tá bom? Em nome de Jesus. Para que o nome dele seja glorificado e as heresias sejam despedaçadas. Fico com Deus. Músculo Santo. Amém.